Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo, vamos lá? Previsão do tempo, olha aí, tá na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, com céu parcialmente nublado. Há previsão de chuva para o decorrer do período, 32 graus agora. Já ultrapassou a máxima de 30, a umidade relativa do ar registrada neste momento é de 55%. A máxima de ontem foi de 29,2 graus, né? Já estamos bem acima da máxima de ontem. Também ontem choveu mais um pouco, choveu pela manhã, a coisa vai temperando aí. E assim seguem os primeiros dias do nosso outono. Rio, Paranaíba e João Pinheiro com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. Programa feito para você e para quem participar por aqui, ó, pelo nosso WhatsApp durante a semana, participa do sorteio na sexta-feira. Vamos sortear para você uma caixa com produtos da Semil, ok? Recheada com produtos da Semil. Vamos lá para os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra. Na tela. Polícia Civil conclui investigação sobre assassinato de Vitor Eduardo na Avenida JK. Homem é agredido após suposta cobrança de dívida de drogas no bairro Brasil. Adolescentes têm celulares roubados no bairro Sobradinho. Comerciantes e moradores do entorno do terminal rodoviário denunciam problemas com tráfico e usuários de drogas. E Operação Condor do Paranaíba reforça a segurança pública e faz parte das ações de comemoração dos 50 anos do 15º Batalhão de Polícia Militar. Olha, no quadro Advogado do Povo de hoje, desta terça-feira, o Advogado do Povo, nós vamos receber aqui o Dr. José Ricardo Souto, que vem falar sobre o início do julgamento para saber se o STF acata ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e outros. E vamos continuar falando sobre o projeto de lei que estabelece diretrizes sobre o manejo de resíduos sólidos urbanos por meio do CISPAR. Sobre isso, nós vamos falar aqui com o presidente do consórcio Renes Cambraia. Muito bem, e o doutor Zé Ricardo hoje vem aqui para fazer um comentário no quadro Advogado do Povo. Ele vai falar como é essa sessão, que julgamento que é esse? Primeiro de tudo, ele vai falar sobre isso, lá no STF. Julgamento que interessa para todo o Brasil. Nós temos lá o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com uma denúncia, se for acatada, ele vira réu. E outros parceiros dele, de governo dele, inclusive das Forças Armadas, que estão também denunciados, e se a denúncia for acatada, viram réus. Tem um ministro, aliás, tem 2 ministros, mas nós vamos acompanhar de perto isso aí. O doutor Zé Ricardo vai trazer também o seu comentário sobre os primeiros passos desse julgamento lá no STF, para a gente entender direitinho e na hora de discutir a gente não sair por aí falando qualquer besteira, né? Então, o doutor Zé Ricardo participa conosco hoje aqui no quadro Advogado do Povo. Muito bem, chegando aí a dona Yandra com as primeiras informações desta terça-feira. Boa tarde para você, Yandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. Muita informação. O programa hoje repleto aqui de notícias, né? E a gente começa falando sobre furto. A informação é que durante o patrulhamento,
Policiais militares viram um homem conhecido no meio policial pela prática de furtos caminhando pela rua Barão do Rio Branco, no sentido a Avenida Arlindo Porto, também a Avenida Piauí, e ao perceberem a presença da polícia, esse homem acelerou o passo, se aproximou ali de outras pessoas que também estavam em situação de rua, tirou a mochila das costas, a blusa, deixou essa mochila aí cair no chão, afastou um pouquinho, mas todo esse comportamento levantou suspeita aí por parte da polícia, que durante a abordagem encontrou essa grande quantidade de fios de cobre, se tratando de 5 rolos de fios de energia elétrica residencial, e também foram encontradas algumas ferramentas aí, martelo, torquês, e o homem assumiu a posse da mochila, disse que havia furtado os fios de uma construção ali próximo, mas depois de verificação no bairro Jardim Paulistano, ele mudou a sua versão, alegou que havia trocado esses fios aí por 1 grama de crack com outro indivíduo. Mas, diante de toda essa situação, ele foi conduzido para a delegacia e essa fiação aí é apreendida. A informação também é que a vítima do furto foi identificada. O que ajuda um pouco, né, Gui, porque vai ser restituído esse material para a vítima, mas o prejuízo acaba sendo grande, uma vez que agora tem que chamar um eletricista, instalar toda a fiação novamente, às vezes fica ali um tempo sem energia, pode estragar aí algum equipamento, né? Situação bastante complicada. A gente também tem outra informação de furto, porque a polícia foi acionada ontem para atender uma ocorrência lá no bairro Jardim Aquários. A vítima, um idoso de 63 anos, diz que trabalha como guarda noturno em uma creche lá naquele bairro e que depois que ele trancou a creche, deixou sua bicicleta na calçada, foi até uma padaria para comprar alimentos e durante a sua ausência aí, esse idoso viu um homem montando sua bicicleta e fugindo pela Avenida das Paineiras, e esse homem, Gui, ainda teria feito um gesto de deboche ali para a vítima, que teve a bicicleta furtada na sua frente. E aí, então, o suspeito de 19 anos, depois de diligências da Polícia Militar, foi localizado na casa dele, confessou o furto, afirmou que havia repassado essa bicicleta para outras pessoas no bairro Jardim Esperança, e depois de diligências por parte da Polícia Militar, com moradores ali próximo que preferiram não se identificar por medo de represália, conseguiu então a polícia localizar essa bicicleta intacta perto da quadra lá do bairro Jardim Esperança. E aí, Gui, em consulta ao sistema aí da Polícia Militar, foi verificado que esse homem de apenas 19 anos, que debochou da vítima durante o furto, tem uma extensa ficha criminal. Em relação aos furtos, Gui, eu encerro minha participação por aqui e agora eu trago uma informação, porque o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais determinou a intimação da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FEMIG, para prestar uma série de esclarecimentos sobre o contrato de gestão firmado aí com a FAEPO, que é a Fundação Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia. Essa organização, Gui, ela foi contratada no ano passado pelo governo do estado para administrar e manter o hospital regional aqui em Patos de Minas. A informação é que a decisão foi proferida depois de uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado e agora exigindo que a FEMIG informe aí os contratos de fornecimento e prestação de serviços que eram da sua titularidade no primeiro trimestre do ano passado e agora também em relação aos respectivos valores. Além disso, o TCE também questiona o repasse de mais de 19 milhões para a FAEPO, mesmo com a titularidade dos contratos aí por parte da FEMIG, e solicita aí uma justificativa para essa ação. O órgão também determinou que a FEMIG especifique os projetos especiais que serão custeados com esses recursos e também com os recursos remanescentes do repasse de verbas realizados e não executados pela FAEPO no primeiro trimestre da execução do contrato de gestão, com o respectivo cronograma para sua implementação e informe as medidas adotadas até o fim para recuperar o valor aí em relação à FAEPO e não utilizado pela organização social nesse período. O tribunal também exige um relatório de encontro de contas do segundo trimestre do contrato, a decisão da supervisora do contrato sobre o período analisado e relatório sobre a avaliação do terceiro trimestre assim que finalizado. E o TCE também adverte que o descumprimento dessas ordens pode acarretar em multa aos responsáveis, conforme previsto na legislação. Hoje nós entramos em contato, Gui, com a FEMIG em relação a esse fato, que diz que já pronunciou ao Tribunal de Contas do Estado que prestará todos os esclarecimentos e ainda não fomos respondidos pela FAEPO.
aquilo que a gente já temia, né, Gui? Mas que bom que o Tribunal de Contas aí tá de olho e tá pedindo manifestação aí dessas entidades em relação a esses esclarecimentos nas prestações de contas. É verdade. Tem que ser fiscalizado mesmo. Isso não tinha que ter sido feito. Porque, olha, tem 3 coisas, na minha opinião, tem 3 coisas que o Estado não pode passar uma vírgula para o comando da iniciativa privada. Educação, saúde, né, e segurança. Isso aí, na minha opinião, não pode ser repassado. Isso aí tem que ser obrigação do Estado, foco total, prioridade total, né? Porque não tem nada mais importante para o cidadão que paga imposto do que educação, saúde e segurança. A saúde, principalmente. E o Estado, quando eu falo Estado, é o município, é o Estado, é a União, tentam burlar isso aí de tudo quanto é forma, né, para não gastar o dinheiro necessário, para sobrar dinheiro para outras coisas e etc. Não sei como é que é uma administração, sabe, louca desse país aqui, completamente louca, que não prioriza o que é essencial para o ser humano, né? E deixa a coisa rolar, porque é impossível você acreditar, né, que o Sistema Único de Saúde sobreviva com o dinheiro que é destinado ou com a tabela, por exemplo, Ayandra e telespectador, a tabela de pagamento do SUS para médicos, para enfermeiros, para as pessoas que trabalham na saúde pública. É um negócio assim que não dá para entender. Sabe, você paga uma ação médica, por exemplo, R$500 no particular, é a tabela médica, né? Porque tem mais ou menos uma tabela entre os médicos. E aí você vai no SUS, quanto o SUS paga por isso? R$15. Sabe? Não dá para entender como é que o SUS se baseia para pagar isso aí. Nós temos esse... um dia eu vou falar aqui da concepção do SUS, do primeiro projeto da concepção do SUS, porque eu conheço esse projeto. Eu vi eu falei com gente que estava, inclusive, trabalhando nesse projeto para apresentar para o governo federal. Eu convivi com essa pessoa, sabe? Então eu sei algumas partes importantes do nascedouro do SUS no Brasil. Eu conheço. Não é nada disso que está aí, isso aí o SUS foi desvirtuado e o princípio básico dele é lindo, é maravilhoso. Mas aí fere interesses, né, de uma casta, de uma elite brasileira que explora esse setor de saúde que aí não dá certo, né? Aí passa por cima e se vira o trabalhador brasileiro, se vira o cidadão comum, né, para buscar saúde, buscar atendimento na área pública de saúde. Mas então, essa questão da saúde, voltando para esse assunto aqui do Hospital Regional, só para completar, na minha opinião, nunca deveria ter saído da mão do Estado. De maneira nenhuma. O Estado tem que tomar conta de... eu sou incompetente, então pede demissão e sai. O Estado é incompetente, demite. Sai, vai embora. Né? Porque se não dá conta, entrega o boné e vai embora. Mas não pode sair. É a prerrogativa do Estado e tem que continuar desse jeito. Agora, já que fez, tem que ser muito bem fiscalizado. Muito bem fiscalizado. Porque a FAEPO não entrou nessa questão só para ficar de bonitinho. Entrou para ganhar dinheiro. Tá certo, dona Ayandra? Isso mesmo. Guia, qualquer novidade a gente volta a se falar. Muito bem.
Agora nós vamos falar da Óticas Diniz. Quem está chegando por aqui é a minha amiga Laísa Santos, chega empurrando o seu carrinho. Trouxe o carrinho. Parece que você trouxe coisa nova. E tudo bem com você? Tudo bem, Gui, tudo certo. Nossa loja lá ficando maravilhosa. Tá ficando chique, você viu? Quando é que você vai contar pra gente? Surpresa ainda, a gente vai ver uma data bem especial. Primeiramente, boa tarde, né, gente? Chego aqui, não dou um oi pra vocês e a gente já vai contando o spoiler. Pois é, você viu? Mas aí eu corrigi rapidinho, né? Gente, Gui já tá aqui contando, algumas pessoas já foram lá na loja, já tá acompanhando o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo uma super reforma, né, Gui, pra tendo um espaço. Vai ter uma super inauguração, né, pros nossos clientes. Quero ir lá, eu gosto da preparando. Festa. Quem não gosta, né? A gente também tá ansioso, viu? Então a gente tá preparando algo bem bacana aí pra tá recebendo ainda melhor nossos tão amados clientes, Vamos falar de óculos? Vamos falar de óculos. Esse aí é pra experimentar? Esse aqui, Gui, eu tô segurando, gente, porque esse aqui, ó, é de uma marca que o Gui é suspeito pra falar que ele gosta. Oakley. Gente, esse aqui... Essa marca tem óculos maravilhosos. Tem, gente. Eu sou fã dessa marca. O Gui gosta, ele usa e ele recomenda, né, Gui? Claro. Então, por isso que eu já trouxe esse modelinho aqui. Coisa boa, a gente recomenda. Coisa boa eu recomendo pra você, né? E esse em específico é um dos modelinhos de óculos de sol mais vendidos da Oakley. Ele é o famoso Holbrook. Fica bem confortável. As lentes da Oakley, gente, tem uma tecnologia totalmente diferenciada, né? A maioria delas vem com tratamento prisma, então ele vai trazer um realce aí, um contraste a mais de tonalidades, tá? Pra você que pratica esportes, né? Que gosta de estar usando uma lente aí mais confortável, vale super a pena estar experimentando. Você que não conhece, dá uma passadinha lá na loja pra você estar conhecendo esse estilo de lente que traz realmente um conforto aí diferenciado pra você no dia a dia. Isso divide. Divide, só que tem um detalhe. Quantas vezes? 10 vezes sem juros no cartão. Sim. E qual que é o detalhe? O detalhe é que se você chegar lá e falar, vi aquele óculos Oakley que o Gui estava experimentando lá e quero comprá-lo, você vai ter mais um descontão. Alô lá na loja, que veio pelo programa do Gui, Pronto. gente. Desconto diferenciado, viu? E esse óculos aqui, ele não é bom não, ele é fantástico, fantástico. É excelente. Conforto e de beleza também, né? Um óculos bonito. Justamente. Mais alguma coisa aí, pra... já que você tá aqui, né, Gui? Já que você insistiu muito... Desrespeito já aproveita para experimentar esse outro modelinho aqui, que é da linha Emporio Armani, que é do mesmo fabricante aí de Oakley, gente. E esse modelinho de armação para você que busca um óculos elegante, que fica também discreto ao mesmo tempo, essa é uma ótima opção. Esse é para uma lente de grau. De grau. Você pode fazer a sua lente de grau com tratamento fotocromático também, se você preferir. Pode fazer o famoso óculos para leitura, que o pessoal geralmente usa ele lá na pontinha do nariz, que é um óculos que vai te atender até 30 centímetros, no máximo 40 centímetros aí, para estar facilitando a sua leitura no telefone, né? Pro dia a dia aí no normal. Desconto do programa do Gui e 10 vezes sem juros no cartão. Isso. Que maravilha. E agora eu vou mostrar pra vocês as opções femininas que eu trouxe, viu, gente? Já vou começar com esse modelinho de óculos de sol da linha Vogue. Esse modelinho aqui, gente, ele é mais redondinho, então ele traz um estilo mais despojado mesmo aí da peça, né? Vocês podem ver que ela tem uma brincadeira aí da questão de tonalidades da armação com as lentes. A armação todo no tartaruga, que o pessoal gosta bastante, tá usando muito hoje em dia. E a lente dele é uma tonalidade do azul. Então eu falo várias vezes aqui para vocês e repito, essa tonalidade de lente para você que busca um descanso a mais quando usa o seu óculos, tá, gente? Uma ótima opção, super leve, confortável e um design bem bonito aqui dessa armação aqui da linha Vogue. E esse outro modelinho que eu trouxe para vocês, da linha Prada, já é um modelinho mais marcante para você que busca um estilo de armação mais imponente. Essa aqui é uma ótima opção. Vocês podem ver que ele tem linhas que traz um diferencial aqui, que acompanha melhor que o formato do nosso rosto, né? Acompanha muito bem o desenho da sobrancelha, então isso faz com que levante bem aí o seu olhar, trazendo uma sofisticação a mais aqui e elegância para essa peça. Então esses são alguns modelinhos que a
gente tem disponível lá nas nossas unidades Diniz. Aqui em Patos de Minas, vocês sabem, né? Rua Major Gotti, número 894. E dá uma passadinha lá que vocês vão ver como que tá ficando linda essa loja, viu, gente? E lá em Patrocínio, na Avenida Rui Barbosa, número 173. Chegou na loja? Fala pra gente que foi pelo programa do Gui, que você vai ter um super desconto diferenciado, tá? E para quem vai na loja também, abraço especial. E hoje o abraço especial vai para a Vânia e para o João Alberto, do bairro Alvorada, para o João Batista Ferreira, da Euclésia de Fátima, do bairro Jardim Panorâmico, e para a Sofia Emanuele e a Sueli, do bairro Jardim Panorâmico também. Gente, sempre um prazer receber vocês. Vou ficar aguardando o restante de vocês lá também. Manda um oi pra gente no WhatsApp, que a gente também vai estar respondendo aos seus orçamentos, tá bom? E abraço especial também para você, Gui. Opa! Abraço também para você, Laís. Obrigada. Obrigado aí pela sua participação. Obrigada. A Polícia Civil concluiu hoje o inquérito que investigou o assassinato de Vitor Eduardo em junho do ano passado. Sobre isso, o Luiz César está lá na Delegacia Regional e ele vem aqui comigo, ó, ao vivo, para participar. Está lá com o doutor Luiz Mauro Sampaio. E esse Patos de Minas tem dado trabalho para esse Luiz Mauro, viu, rapaz? Pelo amor de Deus, crime contra a vida. O ano passado, então, foi muito trabalho para essa delegacia. Esse ano não está sendo diferente. A gente espera que a coisa mude aí no decorrer do período, né? Vamos ver como é que vai ser. Ô Luiz César, boa tarde para você e boa tarde também para o doutor Luiz Mauro. Boa tarde para você, Gui. Boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando. Isso mesmo, né? O Luiz Mauro tendo muito trabalho e correspondendo, né, a esse trabalho, já que é inquérito em cima de inquérito aí sendo encerrado pelo Dr. Luiz Mauro, também toda a sua companhia de Polícia Civil também aqui de Patos de Minas. Então, é muito trabalho e o Dr. Luiz Mauro sempre aí procurando sempre solucionar o quanto antes esses crimes, Gui. Doutor, para a gente já ir direto nesse assunto, né, esse crime que aconteceu na Avenida JK no ano passado, acaba tendo uma ligação aí com alguns outros crimes também. Como é que foi esse inquérito encerrado agora, né? Esse tempo todo de apuração, de muita coisa. O que tem que se dizer sobre isso, essas ligações com os outros crimes? Bem, primeiro agradecer sempre à sociedade por acreditar nas forças de segurança de Patos de Minas Gerais, em especial a Polícia Civil. Falar que esse inquérito é um inquérito complexo, um inquérito que vem lá de 2024, né, do mês de junho de 2024, 29, dia 30 de junho de 2024, onde essa vítima foi perseguida, foi alvejada por 2 indivíduos em uma motocicleta e veio então a perder sua vida no dia seguinte, quando tinha sido levado para o hospital. A partir daquele momento, a Polícia Civil já desenvolveu diversas investigações e diligências buscando chegar nos autores. E nós já tínhamos, como já revelado no ano passado, que esse inquérito estava em um processo final de formatação, né, com alguns ajustes necessários para que pudéssemos, já no começo do ano de 2025, repassar esses procedimentos ao Poder Judiciário. E agora esse terceiro inquérito, né, que na verdade foi o primeiro crime dessa onda de 3 que nós tivemos em Patos de Minas, voltados às mesmas gangues, que vai agora finalizado com 2 indivíduos sendo indiciados por homicídio com 3 qualificadoras, né, e esses indivíduos podem pegar uma pena que pode superar 25 anos de cadeia. Doutor, um desses, né, os indivíduos a qual o senhor colocou, né, foram indiciados aí de 22 e 23 anos que foram indiciados. Um deles já se encontra preso, né, também naquela operação Iceberg, a qual o senhor realizou aí junto com toda a equipe, pela questão do Samuel. E ele também teve essa participação aí nesse homicídio do Vitor. É por aí? Teve mais gente também que acabou participando desse outro crime, a qual terminou também com um inquérito que o senhor encerrou há poucos dias em referente ao Washington lá no bairro Jardim Panorâmico? Nós temos aí, como eu falei, uma série de crimes que estavam interligados, né? Principalmente esses 3 delitos, o que aconteceu no dia 29, né, com a morte da vítima no dia 30, depois no dia 1º de julho, com a morte de um outro rapaz que correu, tentou fugir também, foi alvejado, perseguido e alvejado, e o terceiro, uma troca de tiros que ocorreu também aqui em Patos de Minas, se eu não me engano, na rua Três Marias, onde houve lá disparos para todo lado e a vítima veio a falecer no local.
Esses 3 crimes aí estavam aqui na Delegacia de Crimes contra a Vida, tendo elementos muito fortes para que a gente pudesse chegar na conclusão, até porque eles estavam interligados e por conta disso tínhamos que paralisar esses crimes violentos. E um dos indivíduos que cometeu, né, segundo os indícios, as provas que nós tivemos nos autos, cometeu o homicídio contra a vítima na JK no dia 29 e dia 30 de junho de 2024, também estaria envolvido num homicídio, que é o desaparecimento da vítima em janeiro agora desse ano, se não me engano, dia 18 de janeiro, em que a vítima desapareceu e se encontra morta com o cadáver aí escondido por esses marginais, mas que mesmo assim a Polícia Civil desenvolveu a investigação e agora também já está em fase final para entregar ao Poder Judiciário mais esse inquérito apurado com diversas pessoas envolvidas. Doutor, esses crimes, né, que aconteceram no dia 29 de junho, o Vitor Eduardo, de junho, foi a Washington, lá no S da Afonso Queiroz, e no dia 12 de agosto, Henrique, de 25 anos, aí, a 3 Marias. Doutor, desses que estão presos, né, e este outro, qual que já está preso pela questão do Samuel, que também teve participação, e o outro, como é que foi a situação referente a ele? Estava em liberdade, e aí foi todo, já está preso? Como é que está a situação? Nós temos aí, agora passado esse procedimento ao Poder Judiciário, com alguns elementos que nós solicitamos ao Poder Judiciário, vamos aguardar as solicitações para verificar o que pode ser desenvolvido a partir disso. Gui, o Dr. Luiz Mauro está aqui com o nosso fone, deseja fazer alguma pergunta ao Dr. Luiz Mauro referente a esse mais um inquérito encerrado referente ao homicídio do ano passado? Sim. O Dr. Luiz Mauro, importantíssimo isso aqui, porque causa uma curiosidade muito grande na população. O senhor fala da ligação desses crimes, do crime da JK, da Três Marias, do crime do Samuel, do desaparecimento do Samuel, de outros crimes aí que podem estar interligados um com o outro, um participa desse aqui, é vítima nesse, mas é autor naquele outro. Por que essa ligação? O que é que o senhor apurou? Qual que é a motivação? É gangue brigando? É por causa do tráfico? Qual que é a motivação que gera esses crimes aí interligados? Parece que as mesmas pessoas participando sempre, ora como vítima, ora como acusado, né? Ora como autor, né? Eu acho que é extremamente importante a gente falar disso, do que o senhor tem apurado a respeito. Boa tarde. Bem, Gui, boa tarde. São jovens, né, infelizmente jovens, que vão perdendo sua vida, jovens que se enveredam para essa criminalidade violenta, acreditando que por estarem em alguma gangue, alguma organização criminosa, vão ter ali algum reforço sobre sua própria segurança ou sobre os atos ilegais que possam vir a fazer posteriormente. Esses jovens que estão se degladiando fizeram esses atos aberraços, esses atos horríveis com essas vítimas, e por conta dessas gangues e brigas internas, brigas anteriores relacionadas a brigas sobre mulheres, né, ciúmes, namoradas de um e de outro, isso aí levou com que eles infelizmente trocassem esses tiros, né? Essa guerra começou por conta de coisa banal, e por conta disso também as qualificadoras do crime são voltadas a esse lado, né? O motivo torpe, a dificuldade de defesa da vítima, entre outros delitos que cada um desses cometeu, como organização criminosa armada. Tudo isso vai ser, já é, né, elemento dentro do inquérito policial. Mas são vários os elementos que levaram esses jovens a se degladiar, a guerrearem entre eles, e a gente vai agora colocando esses indivíduos na cadeia para que isso aí não venha acontecer mais aqui em Patos de Minas, ou pelo menos, né, que é uma utopia dizer que não vai acontecer outros homicídios, mas que pelo menos as pessoas saibam que os crimes estão sendo apurados com a rapidez necessária, com a elucidação, e jogando esses indivíduos aí, colocando-os na cadeia, que é o lugar dessas pessoas, para que eles possam refletir e aí eventualmente possam, a princípio, daqui a alguns anos, virem a sair da cadeia e possam voltar à sociedade, pelo menos é o que a gente espera. Doutor, eu tenho certeza disso,
que se merecerem vão ser condenados, porque seu inquérito que o senhor faz aí, que o senhor preside aí, é muito bem feito aí pela sua equipe, presidido pelo senhor. Agora, motivação, doutor, sabe, eu não consigo imaginar não ter uma motivação superior, sabe, interesses de quadrilha, interesses de grupo, gangue, seja lá o que for, porque é muita coincidência ora um participa como vítima, ora participa como autor, o senhor não acha, não? Mas isso aí são coisas que essas gangues, né, se juntam, né, para fazer vários crimes, não só os crimes de tráfico de drogas, não só o crime de homicídio no caso, mas vários crimes. Só que no caso desses delitos que aconteceram aqui em Patos de Minas, nós temos essas gangues que fazem outros delitos, mas também fizeram em sequência esses crimes graves e outros que já estão sendo apurados pela Polícia Civil através dessa criminalidade, como o crime que aconteceu com a vítima que desapareceu no dia 18, temos um outro delito de homicídio que estamos apurando, que é de uma vítima que desapareceu e está morta, que aconteceu no dia 25, isso tudo está sendo apurado e são essas gangues, né? E os motivos, como eu falei, são inúmeros, eles se juntam e muitas vezes a gota d'água por exemplo, o que aconteceu nesse crime do dia 29, né? E que o início disso aí, desse crime, foi por conta, ao que nós temos de indicação, de uma namorada, né? De mulher, briga, em uma briga grande. Bom, parece que nós tivemos aí um pequeno problema. Está me ouvindo aí, ô Luiz? Parece que nós tivemos um pequeno problema aí com o nosso sinal. Mas é o seguinte, o doutor Luiz, eu acho então que a gente não está difícil de acabar com, principalmente, ou pelo menos com esse núcleo aí que está cometendo esses crimes aí, né? Porque é um núcleo onde os crimes estão acontecendo. Eu acho que o senhor mira nesse resultado aí, né, doutor? Muito bem, perdemos aí o sinal com o Luiz. Aí a gente vai falar mais com o doutor Luiz Mauro Sampaio a respeito desses crimes, a respeito dessas ligações desses crimes. É um negócio assim que não dá para a gente aceitar com uma explicação simples, né? Acho que tem alguma coisa um pouco mais profunda nessa coisa aí, que a gente precisa trazer isso à luz para a sociedade e a gente vai continuar buscando isso aí para você. Agora é hora de falar para você da Propé Calçados. Já está chegando aqui comigo a Larissa. E aí, Larissa, como vai você? Graças Tudo bem? A Deus, bem? Tudo certinho? Tudo certinho, Gui. Coisa boa aí pra gente hoje, coisa nova, lançamento. Coisa diferente. Para homem, para mulher? Para homem e para mulher, Gui. Muito bem, então vamos lá, diga aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês alguns modelos que chegaram nas lojas Propé Calçados. Algumas coleções novas que vem chegando. Olha só, esse tênis da Olímpicos. Todo solado em EVA, super leve e confortável, com palmilha Eleva Mais, que é muito mais macia do que a palmilha normal. Olha só, pessoal, tem esse chinelo masculino da Pegada, com cabedal todo em couro, com palmilha em EVA, super leve e macio. E para quem gosta de conforto e estilo, olha só esse tênis da Adidas, gente, feminino, olha só o estilo dele, todo trabalhado no design, com solado em EVA, super leve e macio. Tem também esse tênis da Coloche, solado em TPU, que é mais confortável, com palmilha super leve e macia. E tem borracha aqui no solado, para não deixar escorregar, porque muitos tênis aí escorregam aqui na hora da caminhada. E para quem gosta de conforto no dia a dia, gente, olha só esse tênis. Esse tênis é um tênis Coringa, super leve, macio, com palmilha super macia. Dá certo qualquer tipo de roupa, para qualquer evento. Não perca tempo e vem já garantir os seus produtos nas lojas Propé Calçados. Quando você fala que é Coringa, é que serve para tudo? Serve para tudo, Gui. É casual, pode ir para academia, pode fazer caminhada. Caminhada um pouco não, mas academia... É muito levinho, né? É bem levinho. Eu só não digo muito para caminhada. Agora, academia,
lazer, pra tudo, Gui. Tênis Coringa. Bacana. Por que você traz só 2 ofertas para homem e traz 3 para mulher? Qual que é um? O público feminino é um pouco maior, Gui. É, né? É, elas procuram mais. Tô entendendo. Tá, ó, Maiada, produto aqui é bom, hein? Esse chinelo aqui é um negócio fantástico. Olha como que ele é levinho. Levinho. Isso aqui você pode ter em casa. Que se a mulher pegar para te jogar, não vai adiantar nada, porque é uma pluma, né? Esse é. Bacana. Muito bem. Aí. O que mais? Abraço. Tem abraço? Tem, hoje Opa, tem. Primeiro me dá o endereço aí. Isso aqui você paga em 5 vezes. 5 vezes no cartão ou crediário próprio, Gui? Muito bem. Eu posso chegar lá e fazer um crediário lá? Pode chegar Eu na não hora, tenho a gente cartão faz. e tal. A gente abre o crediário. Abre o crediário. É. Estamos Bacana. nas Ruas dos Caetés, bairro Alvorada, Avenida Brasil, bairro Brasil e Rua Padre Caldeira, bairro Centro. Logo Praça do Mercado. Praça do Mercado, para ficar mais fácil. Todo mundo sabe. Praça do Mercado. Chega lá. Tá lá na esquininha e ela tá lá. Tô né? lá sim. Vamos lá para os abraços? Hoje tem abraço para Raquel e a Alice lá no Vila Rosa, a Amanda lá no Alto Caiçaras, e a Eliana e a Dona Lázara no Cônigo Getúlio. Muito bem. E você pode chegar lá e falar, eu vou comprar o tênis, vou comprar o sapato, mas eu quero um abraço lá no programa do Gui Boaventura. A Larissa traz aqui e nós te abraçamos. Tá certo? Muito obrigada. Para você, abraço também. Até mais. Um homem de 50 anos foi agredido ontem à noite com pauladas e facadas após ser cobrado por uma dívida de drogas no bairro Brasil. O suspeito foi identificado e o Luiz César volta aqui ao vivo na tela da sua televisão para trazer mais informações para você. Com você, o seu Luiz César. Toca aí. É isso mesmo, Gui. A gente falando agora dessa ocorrência que aconteceu ali, né, na região do bairro Brasil, em Patos de Minas. Segundo informações de testemunhas, Gui, esse homem foi surpreendido, já que o suspeito de 26 anos invadiu a sua residência e aí a população ali, né, os vizinhos, começaram a ouvir os barulhos e então acionaram a polícia militar. Segundo o relato, né, de uma testemunha, viu que um homem aproximadamente de 26 anos teria saído de dentro da residência logo após tudo aconteceu. O fato foi de que ele foi até a residência para cobrar dívida de drogas, inclusive com a situação de levar o telefone da vítima embora, a vítima de 50 anos. Mas ele não levou nada da residência, não levou nenhum pertence, nada foi levado. A polícia militar já identificou ele, segue o trabalho de rastreamento no intuito de localizar esse suspeito. Ele, que após saber que não acertar a dívida de com ele, então agrediu a vítima de 50 anos. Muito bem, perdemos também o sinal aí com o Luiz César, pode vir aqui comigo, o Luiz César volta depois para trazer, procura um lugar melhorzinho aí, ô Luiz, eu sei que você deve estar aí na delegacia, mas está difícil aí falar com você, né? Procura um lugarzinho aí bacana para você falar comigo, trazer o complemento dessa notícia, trazer o complemento dessa informação aí. Essa briga aí é tanto bala-tampa quanto balai, né? Briga por causa de droga. Um porque comprou e não pagou, o outro porque quer ir cobrar e vira um Deus nos acuda, é um rififi no safari. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais, que preparou um mês especial para você que é mulher e ainda não acabou esse mês, hein? Você ainda pode correr lá, né, para cuidar do seu sorriso, colocar o seu sorriso em dia. Mas somente 10 vagas para as mulheres, viu? Entre em contato agora pelo WhatsApp e reserve a sua vaga na tela. Ei, se você é mulher e quer um sorriso surpreendente, assista esse vídeo até o final. Março é o mês da mulher, um momento para celebrar a sua força, sua dedicação e tudo que você representa. E eu sei o quanto um sorriso bonito e saudável pode transformar a sua autoestima e a confiança no dia a dia. Eu sou o Dr. Thiago Alves aqui da Medic Mais e quero tornar esse mês ainda mais especial para você. Preparei condições exclusivas de atendimento para você que deseja renovar o seu sorriso, com os implantes dentários, com as lentes de contato ou um clareamento dentário. Mas serão somente 10 mulheres que vão receber essa oportunidade. Você terá a melhor condição de atendimento do ano e essa é a oportunidade para dar aquele passo que você sempre quis. Agende a sua avaliação agora mesmo comigo e venha descobrir como podemos transformar o seu sorriso. Entre em contato com a minha equipe pelo WhatsApp ou clique nesse vídeo. Espero você aqui na Medic Mais para cuidar do seu sorriso com o carinho e atenção que você merece.
Muito bem, acontece amanhã às 18 horas uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal para discutir o projeto de lei que estabelece diretrizes sobre o manejo de resíduos sólidos urbanos por meio do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, que é o CISPAR, e prevê que seja instituída uma taxa para a realização desse serviço, substituindo a taxa que tem, aliás, não é taxa que se chama, é tarifa, substituindo a taxa que já é cobrada no nosso IPTU. Para falar mais sobre isso, eu quero conversar aqui com o presidente do CISPAR, o prefeito Renes Cambraia, né? O Renes, pode colocar o Renes aí, por favor, obrigado. O Renes Cambraia, prefeito lá de Presidente Olegário, nossa queridíssima Presidente Olegário, e é o presidente do CISPAR. E aí, o presidente, prefeito, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, Gui. Bom dia, boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui nesse momento para tirar algumas dúvidas, para a gente levar a informação, porque eu acho muito importante isso, a gente levar a informação de forma correta, de forma organizada a toda a população de Patos de Minas e da nossa região sobre esse grande projeto, um projeto que, trazendo um pouco do histórico dele, começou lá em 2023 e hoje nós estamos na fase final de lançamento do edital de concessão. Muito bem. Amanhã nós vamos ter uma audiência pública aqui em Patos de Minas, né? Me parece que o senhor foi convidado, não sei se o senhor está no sul do país, não sei se vai dar tempo do senhor participar dessa audiência amanhã, mas outras autoridades que estão ligadas a esse projeto irão participar e o povo em geral. Agora eu queria que o senhor fizesse o seguinte, eu vou chamá-lo de presidente, porque aqui o senhor está falando pelo CISPAR. Então, presidente, eu queria do senhor em um minuto, rapidinho, uma defesa desse projeto, uma defesa da implantação desse sistema, claro que tudo baseado na lei, né, do marco regulatório do meio ambiente que nós temos aí, temos que cumprir, os prefeitos têm que cumprir, se não cumprir a casa cai, a gente sabe de tudo isso aí. Então eu queria que o senhor falasse em defesa disso aqui, para a gente colocar a sua opinião para a população, principalmente de Patos de Minas. O que é o seguinte, primeiramente, nenhum prefeito está satisfeito em criar uma tarifa no seu município. Isso fora de cogitação, isso foi muito bem discutido e informado à população que é uma medida obrigatória que nos impõe, porque isso é improbidade administrativa, é renúncia de receita. Então isso causaria um problema administrativo entre o Ministério Público e as prefeituras. Então, nós não queremos criar, ninguém é a favor de criar uma taxa, mas infelizmente isso é necessário. Mas pegando rapidamente o histórico desse projeto, o CISPAR entrou em um edital na SEMAD e nós ganhamos em primeiro lugar como a região para que se fizesse esse projeto de resíduos sólidos da nossa região. Então, a partir daí, juntou-se vários órgãos técnicos e montaram esse projeto nas cidades da nossa região, tendo como cidade polo Patos de Minas. Então, várias outras cidades já aprovaram suas leis, inclusive somente 4 cidades não aprovaram suas leis: Patos de Minas, Patrocínio, São Gotardo e São Gonçalo da Baeté. Todas as outras nossas cidades já aderiram ao projeto devido à importância dele, devido ao marco regulatório do lixão zero, devido a várias notificações, taxas que o Ministério Público tem com nossas cidades, e isso infelizmente caiu no nosso colo. Então nós temos que resolver, temos que dar viabilidade, e é isso que nós estamos fazendo. A forma mais adequada, mais econômica e mais simples de se fazer é via consórcio. Hoje, várias cidades pequenas, por exemplo, não têm condições de manusear o seu lixo, o seu resíduo sólido, isoladamente. Então, por isso que é feito via consórcio, para diminuir custos, para diminuir gastos e também aumentar a viabilidade econômica da empresa, que vai ter que fazer investimentos milionários na nossa região, para que ela possa pegar. E para isso, a gente precisa aprovar uma lei na Câmara para dar segurança jurídica para essa empresa, ela vir e assumir essa concessão que será feito no edital. Então, nós já estamos trabalhando com a equipe técnica desde 2023 para formatar esse projeto.
E essa tarifa que está sendo implementada, ela já era por muitos municípios cobrados de IPTU, de uma forma desorganizada, vamos dizer assim, ou de uma forma informal, mas ela já era cobrada. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos formalizá-la, porque vai ter um procedimento adequado, porque muitas cidades hoje dispõem de seu lixo de forma desorganizada. Nossa região está sendo prejudicada ambientalmente por tudo isso. Digo isso porque tive experiência de visitar várias outras cidades nesse contexto. Então agora nós estamos organizando esse contexto todo através do CISPAR, do consórcio. Essa tarifa, só para você ter uma ideia, essa tarifa ela vai passar por pouco mais de R$20 aproximadamente por família, e isso é o máximo, podendo em licitação reduzir. A gente tem através de famílias inscritas em CAD único, famílias que são inscritas em programas assistenciais, a gente pode cair essa tarifa pela metade. Então essa tarifa vai custar pouco mais de R$10. Então muitas pessoas falando, infelizmente a Câmara Municipal polemizou respeito à opinião dos vereadores que são contra, que gravaram vídeo às vezes desinformados, nunca procurou o CISPAR para saber o que é o projeto. Isso não pode acontecer. Um representante do povo, ele tem que procurar saber, se inteirar dos projetos, não só no papel, na lei, visitasse o CISPAR, procurasse o nosso setor, a SEMAD, quantas reuniões, foi feita audiência pública e não participaram para participar desse processo. Então, aqui nós estamos, já foi feita audiência pública na Câmara, promotora, a doutora Ana Carolina foi lá, explicou todos os detalhes do processo, as nossas técnicas da SEMAD, nossas técnicas terceirizadas da empresa que está montando o projeto, foi lá e explicou tudo. Então o que nós não podemos é politizar esse momento, porque é um momento importante, nós vamos resolver um problema da nossa região e nós vamos conseguir fazer ele de maneira mais barata, mais econômica, com viabilidade social ainda e também organizando de forma pontual, ambientalmente a nossa cidade, as nossas cidades. Ô, presidente, eu vou fazer para o senhor algumas perguntas aqui. São perguntas que populares me fazem. Ou que chegam no meu celular, perguntas que chegam, ou opiniões que chegam no meu celular, coisas do povo. Né? Eu tento falar aqui uma linguagem mais popular para as pessoas que estão lá na ponta entenderem isso aqui, porque os técnicos já são bastante entendidos nesse assunto. Mas eu queria perguntar para o senhor, por exemplo, ele falou aqui a respeito de existem alguns municípios que sozinhos não conseguirão resolver o problema do lixo, que é o resíduo sólido, o problema do lixo. Patos é um município desse que não consegue resolver sozinho a questão do lixo? A avaliação é essa? Não, Patos de Minas com certeza é uma cidade que tem uma responsabilidade social e econômica com a nossa região toda, e Patos de Minas conseguiria fazer tranquilamente sozinho, só porque faria por um preço muito mais caro. O preço sairia muito mais alto e os investimentos teriam que ser maiores, porque é o seguinte, o que é a ideia do consórcio? Quanto mais se junta um produto e divide ele por várias prefeituras, você consegue abaixar o preço e consegue a viabilidade econômica mais eficiente. Eu te digo, por exemplo, a gente tem vários outros tipos de serviços no nosso consórcio, como, por exemplo, a gente faz a contratação de um livro pedagógico para todas as nossas cidades através do consórcio. Esse livro poderia sair para mim, por exemplo, por R$200, porque a minha cidade tem pouco mais de 1.500 alunos. Mas quando eu pego um montante de 100 mil alunos da nossa região, divido isso, esse valor, ele vai cair. Ele cai, porque é um volume maior. E é isso. Quando você tem um volume maior de lixo concentrado em um local, a empresa vai investir na região toda, então a viabilidade econômica, o preço cai, o custo cai para fazer tudo isso. E Patos de Minas, como eu te disse, ele tem uma responsabilidade com todos os municípios que estão. Ele faz parte da macro-região de saúde, ele faz parte de toda a potência da nossa região, é Patos de Minas, questão de saúde é Patos de Minas, questão de vários produtos a gente encontra em Patos de Minas, a cidade polo da nossa região. E ela sempre foi, os prefeitos que sempre passaram por ela, assumiu essa responsabilidade de fazer algo que fosse benéfico para
toda a nossa região, que encabeçasse a nossa região em todos os projetos. E nesse projeto do resíduo sólido, ele se torna totalmente inviável se Patos de Minas não aderir a esse projeto, porque as tarifas vão ficar mais caras e fica inviável para os municípios assumir essa tarifa de forma mais cara. E Patos de Minas também, o que pode acontecer? Patos de Minas lançou a lei e falou que todas as pessoas que são inscritas no Cade Único, eles vão isentar. Isso pode fazer. Nós podemos, enquanto prefeitura, subsidiar parte desse valor dessa tarifa. Nós mostramos para o Ministério Público que nós temos condições financeiras nos nossos municípios de bancar, subsidiar, igual acontece com o transporte público, subsidia uma parte para baixar o valor da tarifa. Nós também podemos fazer isso com os resíduos sólidos. Nós podemos subsidiar uma parte, desde que a gente mostre para o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que esse recurso está vindo de um recurso próprio, não está saindo da educação, não está saindo da saúde, não está saindo de um recurso vinculado. Então essa tarifa, ela é uma tarifa que pode baixar ainda em licitação. A média que eu te disse é pouco mais de R$20, a média geral da população. Isso em licitação pode abaixar. Famílias do Cade Único pode ter diminuído em metade, pela própria concessionária, em metade esse valor, então um pouco mais de R$10. E as cidades que quiserem custear esses R$10, como Patos de Minas está fazendo também, para famílias do Cade Único, pode fazer tranquilamente, que isso está certo. Então, é um momento que nós precisamos aproveitar. Esse projeto, só para você ter uma ideia, Gui, esse projeto ele custou mais de R$2 milhões para a SEMAD. Foi uma licitação, um edital de contratação que nós entramos, e o CISPAR ficou em primeiro lugar por ser um consórcio organizado, por ser um consórcio que inspira credibilidade, e também um consórcio de uma região pujante, uma região que precisa organizar-se ambientalmente, porque economicamente está muito bem. A área da saúde, que eu vi que você estava falando anteriormente, nós estamos cada vez melhorando, os índices de saúde nossos na região estão cada vez melhores, isso porque municípios muitas vezes subsidiam, igual o Patos de Minas subsidia a Santa Casa em muitos milhões, o Presidente Olegário também subsidia, várias outras cidades subsidiam a saúde, porque o SUS sozinho ele não funciona. Então é isso, nós precisamos organizar ambientalmente agora as nossas cidades, para que a gente possa crescer e dar claramente regramentos à lei que nos inspira e que nos obriga a fazer isso. Então nós estamos em um momento, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Aqueles vereadores que estão nos ouvindo, a população que estão nos ouvindo, é um momento que, se nós não aproveitarmos esse momento e fizer isso, a gente vai ter que fazer, obrigado pelo Ministério Público, vai sair mais caro e vai ser imposto. Não vai ser discutido igual a gente está discutindo hoje, chamando vereadores para discussão, chamando a população em audiência pública, chamando as prefeituras em um diálogo comum, em que o projeto foi feito a várias mãos. Então, a hora que for imposto, cada prefeitura vai ter que fazer sozinho, ficar mais caro e ainda criar grandes problemas à população, que essa tarifa vai ficar mais cara e vai ter que ser empurrada goela abaixo por exigência legal. Presidente, me ajuda aqui, me esclarece aqui. Por que a questão do lixo para outros países no mundo inteiro e aqui no Brasil para a iniciativa privada é um grande negócio e não pode ser um grande negócio para o município? Por que hoje nós vemos aí, a grosso modo, gente trabalhando com lixo, catando papel? Eu conheço bilionário que começou catando papel, comprando papel catado dos catadores de papel e tal, e formando o seu estoque, vendendo para grandes centros. O reciclável, por exemplo. Em alguns países é um grande negócio. Para a iniciativa privada no Brasil é um grande negócio. Por que para o poder público é um negócio tão pesado? É um negócio assim que é preciso vir uma lei, um marco regulatório para chegar, impor, e depois, quando chega no momento que nós estamos aí na fila do gargarejo, a gente tem que, olha, vamos correr agora, porque senão estamos todo mundo perdido. O gestor público, ele tem suas competências, suas prerrogativas. E muitas vezes, você ficar pulverizando essas competências em vários serviços que não são instituídos pelo poder público, por exemplo, o lixo, a gente vai criar braços, ramificações, que a gente não vai ter o controle. A gente vê isso em grandes agências aí, que são federais, que Petrobras, que deu muito problema, outras empresas que não conseguem, quanto que passa para a iniciativa privada, isso
isso gera um ambiente de negócio muito maior, gera uma segurança maior, porque não tem interferência política. E também, por exemplo, o que nós colocamos, amarramos o nosso contrato de concessão, que os lucros que essa empresa tiver, ela vai cada ano reduzindo essa tarifa, até um momento que essa tarifa, com certeza, vai chegar ter um limite. Mas ano após ano, com o lucro, ela pode baixar. E outra coisa, a gente não tem uma área específica de resíduos sólidos. Só para você ter uma ideia, na nossa região, vamos dizer, a gente não tem uma empresa especializada nisso. A gente tem empresas que trabalham em grandes cidades, como São Paulo, como outras cidades maiores. Na nossa região, a gente não tem uma empresa que não tem nenhuma pessoa com conhecimento específico nessa área. Então a gente ia ter problema com mão de obra, a gente ia ter problema com instalação desses equipamentos, a gente não sabe se é adequado ou não. Por isso que se faz uma concessão, porque é uma área muito técnica, uma área muito específica, onde requer um conhecimento técnico específico e também um investimento muito vultuoso, um investimento de vários milhões de reais aí, a gente não dimensionou isso pontualmente ainda, porque a gente precisa finalizar o projeto, mas é algo que a iniciativa terceirizada privada, ela com certeza fará melhor alocação, ela tem um índice mínimo máximo de lixo que ela pode enterrar, então ela tem investimento em modelos modernos e eficientes de queimar esse lixo, de fazer termodinâmica nesse lixo, vários modelos que podem ser implementados. Presidente, isso não poderia usar um modelo, por curiosidade minha, estou fazendo essas perguntas para dar a oportunidade para o senhor esclarecer, não só para mim, mas para o nosso telespectador. Isso não poderia ser feito através de uma PPP? A gente tentou buscar o projeto através da PPP, mas a hora que nós chegamos na modelagem entre uma concessão e uma PPP, a concessão ela foi mais viável economicamente para os municípios, por diversos fatores técnicos. Dentre eles, o município ele ser um fiscal dessa concessão, o CISPAR ser um fiscal dessa concessão, e o município também ela ter voz diante de qualquer falha, diante de qualquer cobrança, diante de qualquer irregularidade. Então, o principal ponto foi que ficou mais economicamente viável fazer através da concessão do que da PPP. Mas também era um produto que poderia fazer através de PPP. Porém, como eu disse, a análise técnica, a equipe que está montando o projeto, nos indicou que economicamente seria mais viável fazer através da concessão. Agora, presidente, só para a gente encerrar, e eu quero dizer o seguinte, nós vamos encerrar aqui, mas o programa está inteiramente aberto para a gente falar outras vezes. Eu acho que vai ser preciso a gente... Toda disposição sempre também. Conversar mais a respeito disso para esclarecer principalmente a opinião pública que participa da audiência amanhã, lá na Câmara, né? E até aqui vai até uma convocação para as pessoas que têm dúvida, e na Câmara amanhã. Amanhã tem essa audiência pública lá, muito importante. Agora, eu que vou lá nessa audiência pública, presidente, eu quero ser esclarecido do seguinte, quem sabe o senhor pode me dar uma mãozinha e me esclarecer um pouco agora também. Eu vou ter que gastar mais. Eu vou ter que ter um critério, aliás, isso deveria ser cultural, deveria ser obrigado, a gente não podia reclamar disso de jeito nenhum, de separar o lixo, entregar o lixo separadinho, feito, sabe, de uma maneira criteriosa, para facilitar e dar a nossa colaboração para o meio ambiente. Até aí, tudo certo. Mas aí eu vou ter que comprar um saco plástico, vou falar no popular aqui, eu vou ter que comprar um saco plástico para colocar o reciclável, que é garrafa, que é plástico, que é metal, né, que são coisas mais pesadas. Eu vou ter que comprar um saco plástico um pouco mais caro, porque eu não posso colocar junto com o lixo orgânico. Eu tenho que entregar isso separado. E aí eu ainda vou pagar uma taxa para um terceiro lá na frente ganhar dinheiro com o meu lixo. Será que eu vou ser convencido disso, presidente?
Olha, é o seguinte, a população em si, se quiser ganhar dinheiro com o lixo, ela pode ganhar. Nós temos hoje várias situações que ele pode recolher o lixo na sua casa e levar em sucatas, levar em ambientes que compram esse lixo. Então isso não vai alterar. Quem faz isso hoje já faz. É que as pessoas que querem descartar isso e passar isso para o poder público também está à disposição. Agora, essa separação, o modelo ideal disso, a gente já foi em vários seminários que falam sobre isso, inclusive em Dianópolis, é uma cidade exemplo. Nós temos o engenheiro ambiental Ataíla lá, que é uma excelente profissional e passou isso muito bem para toda a nossa região, que dá para fazer a coleta seletiva tranquilamente. A latinha, por exemplo, ela já é 100% reciclável. Os plásticos, o que pode ser feito? Colocado em um recipiente separado, por exemplo, garrafas PET, vasilhas plásticas que se quebram, e podem ser em dias alternados. Um dia você coloca o lixo molhado para fora, no outro dia você coloca o lixo seco, ou o lixo que você quer dispensar de outra forma. Aqueles que quiserem vender, pode vender à vontade, não vai atrapalhar em nada isso. Então não é que uma pessoa está ganhando dinheiro com seu lixo, ela está recolhendo na porta da sua casa, ela está levando para um local, separando, organizando, levando isso de forma ambientalmente correta. Então ela tem que ganhar um pouquinho por isso também, porque ela faz um trabalho, é como qualquer outro prestador de serviço. E também, em Presidente Olegário, por exemplo, nós temos a usina de reciclagem. Nós separamos o lixo na nossa cidade. Isso não vai alterar em nada. As outras cidades da região que tem associação de catadores, que tem usina de reciclagem que faz a separação, nós vamos continuar separando do mesmo jeito em Presidente Olegário e nós vamos levar para lá só o que resta, só o que era enterrado em nossa cidade. Então a gente vai resolver o problema da nossa cidade de não enterrar mais lixo. A gente vai levar para um local onde esse lixo vai ser tratado e vai virar linguagem popular, vai virar cinzas. Então é isso que nós vamos fazer. Então não vai alterar nenhum catador aí que trabalha em Patos de Minas, não vai alterar nenhuma pessoa que faz, todas aquelas pessoas que fazem a separação podem continuar fazendo de igual forma. Somente aquele lixo que for para o aterro, ele vai de forma organizada de acordo com as demandas de cada município. Muito bem, presidente. O programa fica inteiramente à sua disposição. Se eu quiser fazer um comentáriozinho aí nesse final de bate-papo aí, direcionado às pessoas, à população de Patos, aos vereadores que vão discutir esse assunto lá na Câmara Municipal, pode ficar à vontade, o programa é seu. Só para finalizar, então, nós estamos num momento, como eu disse, importante na nossa região. Respeito toda e qualquer opinião contrária, mas desde que essa opinião ela venha com alguma solução, porque simplesmente falar que é contra e tal não adianta. A gente tem que falar que é contra, é algo que é imposto, é algo que nós temos que fazer, que os municípios vão ter que fazer de qualquer forma. Se não for consorciado, vai ficar mais caro, então a taxa dos nossos municípios vão ficar mais caro. Inclusive, se Patos de Minas não aderir agora, ele vai ter que fazer e vai ficar mais caro. Então os vereadores têm que pensar também na votação, na saúde financeira do seu município, não só em alguém que vai criticar porque votou a favor. Nenhum prefeito, essa taxa não é do prefeito Falcão, essa taxa não é do prefeito Renes, não é do prefeito Gustavo de Patrocínio, não é de qualquer outro prefeito. Essa taxa é uma taxa que ela é legalmente obrigatória nós cobrarmos, sob pena do município receber o prefeito com ação de improbidade administrativa. Os vereadores, como eu disse, respeito toda e qualquer opinião que todos tenham, mas aqui fica o meu relato que nós estamos em um momento importante, que nós temos que aprovar essa lei para que a gente possa prosseguir com os passos de resolver ambientalmente o lixo da nossa região. A população, eu sei que já está saturada de taxas, de tarifas, então os nossos municípios, após aprovar essa lei, a gente pode subsidiar boa parte? Claro que pode. A empresa, assim que começar a ganhar lucro, a gente vai reverter em abaixar a taxa? Vamos sim, mas o que nós precisamos é dar o passo inicial, colocar essa concessão em andamento, para que depois a gente possa organizar a viabilidade, diminuir taxas, discutir isso melhor, às vezes o município subsidiar a maior parte disso, mas não é o momento de polemizar ou politizar esse momento que é importante na nossa região sobre os resíduos sólidos. Relembrando
Ninguém quer criar, eu não quero. Ninguém quer criar taxa. Agora, se você perguntar para mim se é a favor ou contra a criação da taxa, de uma tarifa, claro que eu sou contra, igual eu vi em alguns sites. Ninguém é a favor, mas nós somos obrigados, isso é obrigatório. Então, a partir do momento que eu sou responsável pelo meu município, que eu sou responsável por um consórcio, eu tenho que colocar isso na mesa e tenho que mostrar para a população que nós temos que sermos solidários agora e resolver esse problema que vai custar menos para a gente. Então é isso, fica aqui o meu abraço a todos que nos acompanharam, meu respeito a todos que divergem da minha opinião. Estou aqui à disposição sempre, Gui, da NTV, do seu programa, para a gente, em um momento oportuno, aí, a gente conversar mais sobre isso e também sobre vários projetos que o nosso consórcio está crescendo cada vez mais, igual com a Casa da Mulher, que nós estamos implementando de forma consorciada, o Abrigo para Melhores de forma consorciada, a questão do PROCON regional que a gente está caminhando. Então tem vários projetos que nós temos grandes na nossa região que um município sozinho não fazia, ou se ele fizesse ficaria mais caro. De forma consorciada, a gente reduz custos e melhora o ambiente econômico da nossa região. Muito obrigado pelo espaço, contem sempre comigo. Grande abraço, Gui. Um abraço, presidente. E prefeito, depois a gente vai falar sobre a nossa querida Presidente Olegário, né? Vamos trazer as coisas que estão acontecendo lá em Presidente Olegário. Grande abraço. Obrigado pela sua atenção, prefeito. Muito bem, falamos aí com o presidente do CISPAR. Olha, esse projeto vai dar muito o que falar ainda, muito o que discutir. Hoje eu ouvi de um vereador que disse o seguinte: olha, esse projeto não passa, não vai passar na Câmara. Esse projeto vai tomar bomba. Então a gente tem que esperar o que vai acontecer amanhã, lá nessa audiência pública, e saber qual que vai ser o rumo. Se alguém vai pedir vista, se isso vai demorar um pouco mais, se já vai ser votado imediatamente na sessão ordinária da Câmara e isso vai para o jogo aberto, né? Ou passa o toma-bomba. Então a gente vai acompanhar isso para trazer de perto. Amanhã vem mais assunto a respeito desse projeto aqui no nosso programa. Estamos ouvindo as partes de cada lado para a gente entender melhor, para você entender melhor essa situação. Olha, ser agente funerário é mais do que uma profissão, é uma vocação de acolhimento e respeito. Com dedicação, empatia e compromisso, esses profissionais estão ao lado das famílias nos momentos mais difíceis, oferecendo conforto e amparo. O Grupo Bom Pastor presta sua homenagem a todos os agentes funerários que transformam a despedida em um ato de amor e dignidade e deixa sua gratidão por cada gesto de cuidado e humanidade. Grupo Bom Pastor, sempre presente, sempre acolhendo. Ser agente funerário é mais do que uma profissão, é uma missão de acolhimento e respeito. Com empatia e dedicação, eles são a mão estendida para quem precisa de apoio. Neste dia do agente funerário, nossa homenagem a esses profissionais que transformam dor em cuidado e despedida em amor. Muito bem, o Colégio Universitário está com matrículas abertas para o curso técnico em enfermagem. E está aqui o filho do presidente, poderia ser diferente, para falar a respeito disso. Professor doutor Fernando Dias da Silva, diretor do Colégio Universitário. Chega para cá. Meu querido amigo Gui Boaventura. Você sabe que a sua vinda aqui é sempre um evento, né? O evento à parte. Primeiro que nós temos uma oportunidade de debater aqui nos bastidores sobre o que tem ocorrido no momento, né? Isso é muito bom. Assuntos importantes aí na cidade. Assuntos importantes. Eu sempre venho aqui me atualizar com o senhor, né? E é sempre muito bom trazer as novidades aqui do nosso Colégio Universitário Unipan aí para toda a população de Patos e região. E como é que é esse curso técnico em enfermagem? É novo, está começando agora, as matrículas estão abertas agora, você fala assim, pô, mas abrindo matrícula agora em março? O que é que está acontecendo? Nós tivemos uma alta procura pelo curso técnico em enfermagem, então nós resolvemos abrir uma nova turma
do nosso curso técnico em enfermagem. É bom ressaltar, né, Gui, que essa procura, evidentemente, ela é oriunda de toda aquela estrutura sensacional que a gente oferece, uma estrutura de graduação, onde nós temos ali curso de medicina, curso de graduação em enfermagem sendo ofertada para um curso técnico em enfermagem. Além dos nossos professores, mestres e doutores, e é claro, por se tratar de um curso técnico, é um curso de curta duração e de rápida e, eu diria que, garantida inserção no mercado de trabalho. Porque o profissional da saúde ele é muito requerido hoje, né, Gui? E a gente sabe que a gente tem uma demanda enorme aqui. Essa é uma profissão, inclusive, com uma regulamentação diferente, né? Inclusive com piso salarial definido, sabe? Melhorou demais essa condição. É uma profissão bastante cobiçada. Uma das poucas profissões, como o senhor bem colocou, que tem aí um piso salarial definido, que eu diria que está mais ou menos condizente com o que o profissional desempenha no mercado. E, claro, nós sabemos hoje que tem uma demanda reprimida muito grande por esse profissional, inclusive pelos hospitais de Patos de Minas, né, e toda a nossa região. Então, a gente, além de ofertar toda essa estrutura, todos esses professores, a gente ainda tem uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia, onde os nossos alunos, a partir do 3º período, eles já começam a fazer estágio em loco na própria Santa Casa de Misericórdia, tendo contato direto com essa profissão maravilhosa, né, com as práticas realmente do técnico em enfermagem. Muito bem. E as matrículas estão abertas? As matrículas estão abertas, últimas vagas. As matrículas irão somente até na próxima sexta-feira. Então, para você que está nos vendo aí, se interessa... Sexta-feira agora? Sexta-feira agora. E um detalhe, hein, Gui? As aulas já se iniciam na próxima segunda-feira, dia 31, não é 1º de abril. As nossas aulas já irão se iniciar. Então, nos procure diretamente na Secretaria Acadêmica, Bloco A, 1º piso, munido, primeiro, dos seus documentos pessoais, do seu comprovante de residência e de um comprovante de escolaridade, porque, na verdade, quem pode fazer o curso técnico? Quem já terminou o ensino médio ou quem está cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio. E com um detalhe, Gui, a FEPAM, que é a mantenedora do Unipan e do Colégio Universitário, ela está trazendo um super desconto para esse curso técnico de enfermagem, com toda essa infraestrutura por apenas R$ 459. Importante destacar, Gui, que lá no colégio, lá no Unipan, a gente não cobra taxa de matrícula não, tá? Nós cobramos mensalidade, então não tem matrícula, é somente a primeira mensalidade. E o material? Tem um detalhe, o nosso equipamento de proteção individual, com exceção do jaleco, nós fornecemos todo o EPI para que os nossos alunos tenham a máxima segurança durante o seu aprendizado. Só não vai ganhar o jaleco. O resto, ele não tem que se preocupar com mais nada ali com a gente, não. Então, oportunidade única, R$ 459, 1º piso, bloco A do Unipan, munido aí de seus documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Gente, olha, a oportunidade é aquele negócio do cavalo passar arriado na sua porta, né? Monta logo, não deixa para depois, não. Então é o seguinte, é só essa semana, só até na sexta-feira, procure lá no Unipan, dê uma chegadinha lá, é só lá presencial? Somente presencialmente. Já vai logo com toda a sua documentação, vai lá, faça a sua inscrição, faça esse curso. Olha, é muito fácil, você na metade do curso já está ganhando, já está sendo contratado por um hospital particular ou por uma clínica, né? Porque é uma profissão extremamente importante, regulamentada, sabe? Com um piso salarial definido por lei e vários benefícios para você. Então, olha, quer ter uma profissão? Tá aí, ó. A oportunidade está aí. Agora, não perca tempo, né? Porque nós temos hoje, terça, quarta, quinta e sexta-feira. São 4 dias para você correr lá no Unipan, né, e fazer a sua inscrição. Vai lá, encontra com o Fernandinho lá, professor Fernando.
Você vai ser muito bem recebido lá. E, além disso, você vai fazer um curso que vai te trazer algo muito concreto, que é uma profissão imediata. A gente sabe que há uma carência muito grande no mercado para essa profissão. Agora, você tem que estar preparado. Não adianta nada você não ter um diploma, se você não ter o curso, você não fazer isso e querer ocupar uma vaga dessa, não vai dar, não vai poder, porque isso é técnico e não pode. Tá certo? Sem dúvida. Falou quem sabe, falou quem entende, uai. Muito obrigado, senhor. Gostei do senhor. Olha, nós vamos ter que pagar royalties pro presidente. Não, mas é senhor, não é idade, é respeito. Ele chama de senhor, ele fala de lá, fala, senhor, é só eu, rapaz. Ali ele tá numa escala evolutiva. Você não faz eu desobedecer hierarquia. Por favor, não vamos arrumar confusão no domicílio familiar, não. É isso aí. Evitar a fadiga. Esse pessoal vai procurar lá em qual bloco? Então, Bloco A, primeiro piso, Secretaria Acadêmica, últimas vagas, técnico em enfermagem, R$ 459 por mês, matrícula somente até na próxima sexta-feira e as aulas já se iniciam na próxima segunda-feira. Muito bem. Então, você só não vai fazer se você não quiser mesmo, né? Então, estamos esperando você lá. Meu professor, querido, obrigado, viu? Eu é quem agradeço. Um grande abraço para você aí. Sempre uma satisfação revê-lo. Também uma honra contar com a sua amizade, sempre. A recíproca é mais que verdadeira, viu? Grande abraço. Leva um abraço lá pro presidente, fala que você me chama de senhor, porque é uma questão assim de coisa e tal, porque assistindo lá. Senão eu vou, vou ser chamado a atenção por sua causa. E isso vai constar da lista dele lá de assuntos a serem atualizados com o senhor. Grande abraço, Fernandinho. Até mais, obrigado. Viu? Olha, eu sei que às vezes a correria do dia a dia, aí você deixa a sua saúde de lado, né? Mas eu quero mostrar para você uma coisa. Você pode contar com o HNSF para cuidar de você a qualquer momento. O HNSF tem agora uma ressonância magnética que eu vou te falar, viu? Tecnologia de ponta, é coisa de última geração, de primeiro mundo. Você terá exames mais rápidos e com segurança no diagnóstico. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive aos finais de semana e feriados. Tudo com aquele atendimento cuidadoso, humanizado que você já conhece. E tem mais, o HNSF aceita diversos convênios. Consulte as condições. Então, meu amigo, minha amiga, você está esperando o quê? Cuidar da sua saúde nunca foi tão fácil. Entre em contato agora com o HNSF para agendar a sua ressonância magnética pelo WhatsApp 3821.000, 3820.000, 3820.000. Prático, rápido. Não perca tempo. Cuide da sua saúde com carinho e tecnologia. HNSF, apaixonados pela vida. Muito bem, então agora é hora do quadro Advogado do Povo. Pode rodar. Muito bem, o doutor Zé Ricardo Souto está aí comigo. Pode colocá-lo na tela, por favor? Obrigado, deixa eu cumprimentar aqui o doutor Zé Ricardo Souto. Obrigado aí pela sua participação, viu, doutor? Um assunto extremamente importante, essa convocação para participação do nosso especialista, principalmente nesse assunto aí, porque a gente vê muita discussão entre populares, população discutindo esse assunto, fica muito mais na paixão do que do lado técnico, do lado realmente proveitoso de uma discussão. E aí a gente precisa dar a nossa contribuição, né? Nós precisamos dar essa contribuição aí para o esclarecimento das pessoas, até para elas discutirem isso aí no bar, no botequim, em casa, seja lá onde for, discutir com propriedade e com conhecimento, né? Tem um julgamento hoje no STF, julga uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, julga se acata ou não essa denúncia. Eu queria que o senhor, primeiro de tudo, explicasse esse processo. Já tem muita gente achando aí que o Bolsonaro está sendo julgado lá no
no STF, pode ser preso, não pode ser preso, vai fugir, não vai fugir. A gente quer um esclarecimento para saber a respeito disso e depois eu queria uma opinião a respeito do andamento até agora, porque eu sei que o senhor está acompanhando, né? O senhor é muito bem informado do andamento até agora desse julgamento. Boa tarde, doutor, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Gui, boa tarde, telespectadores. É um prazer falar com você e com toda a população de Patos e região sobre esse assunto, que é um assunto que está dominando todas as mídias, né? Todos os órgãos de imprensa, de comunicação social, porque interessa diretamente a toda a população brasileira. De início, a gente convém dizer que certa vez eu participando de uma palestra e eu indaguei do palestrante, o palestrante disse: o que a lei diz? Quem é a lei? A lei diz o que o juiz disser que ela diz. Então a palavra final é do juiz, pronto, é acabado. Se ele falar que a lei diz isso ou aquilo, é o que vale. Esse processo, por referir-se a servidores públicos, ele segue um rito especial, onde inicialmente a Polícia Federal instaura o inquérito policial. Esse inquérito policial vem tramitando, apurando-se as informações, produzindo-se as provas, instruindo-se, e ao final a polícia, o delegado da Polícia Federal, apresenta um relatório sobre o seu entendimento de tudo que aconteceu e se há crime, se não há crime, apontando os supostos autores. Nesse caso, foram apontados, se eu não estiver enganado, 34 pessoas como autores desses crimes que são imputados, e os autos do inquérito foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo, abriu-se vista para o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, e ele, analisando todo aquele inquérito, entendeu que, de fato, havia crimes que havia indícios de que aquelas 34 pessoas seriam autores, e aí então apresentou uma denúncia. De antemão, os indiciados, eles apresentam uma defesa, já foi apresentada uma defesa por todos os citados, por todos os indiciados. Inclusive, já houve até manifestação sobre a competência ou não do Supremo, a participação ou não do ministro Alexandre de Moraes no julgamento desses fatos, e inclusive o plenário do Supremo já analisou essa questão e entendeu que o ministro Alexandre de Moraes pode participar sim. Considerando que todos os despachos, desde o primeiro momento, o inquérito foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, é por isso que ele é o relator do caso. Então, ele é que vai manifestar-se previamente sobre todas as questões, todas as acusações. E aí ele fez, e ele participa da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que o órgão é dividido em duas turmas, e tem a primeira e tem a segunda, e o ministro Alexandre de Moraes é da primeira. Por isso que foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes e para a primeira turma. Poderia ter sido distribuído da segunda, desde que o relator fosse da segunda Câmara, lá da segunda turma do Supremo. Como foi para o ministro Alexandre de Moraes, ficou na primeira Câmara. Isso, agora, hoje, o processo, então, concluído o inquérito, recebida a denúncia, ele é encaminhado para esse primeiro julgamento. Esse julgamento é para verificar se a denúncia ela preenche os requisitos mínimos legais, se existe ali a possibilidade realmente de terem sido cometidos crimes e se aquelas pessoas que estão ali relacionadas como autores, se de fato existem indícios mínimos de que eles podem ter cometido aqueles crimes. É um julgamento muito simples, não se aprofunda, não se apura efetivamente se aquele indiciado, se aquele denunciado, se ele cometeu o crime. Então, só mesmo em casos raros, quando se chega nessa fase, que há uma rejeição da denúncia. Então, hoje iniciou-se esse julgamento para recebimento ou não da denúncia, e ele segue um rito previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. No primeiro momento, o ministro Alexandre de Moraes faz a leitura do relatório, ele já fez.
Em seguida, a apresentação da denúncia pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e, posteriormente, passa-se a apreciação, a palavra, para a defesa dos indiciados. E eles, então, cada um tem o prazo de 15 minutos para falar. Essa parte também já concluiu. Eles tiveram 120 minutos e foram apresentadas aí as defesas mínimas para a rejeição ou não da denúncia nesse momento. Concluída essa fase, passa-se, então, a palavra novamente ao relator e ele vai emitir o seu voto com relação às preliminares. O que são preliminares? São questões processuais. Uma delas, nós sabemos que com certeza eles irão apreciar, é se a primeira turma pode ou não julgar o caso, se o ministro Alexandre de Moraes pode ou não ser o relator e julgar também o caso. Nós sabemos que em manifestações anteriores do próprio Supremo foram rejeitadas essas preliminares, mas elas têm que voltar porque agora é que o processo propriamente inicia-se. Vota-se as preliminares, em seguida passa-se ao mérito propriamente dito, se recebe ou não a denúncia. A previsão é de que teve a sessão de manhã, tem uma sessão à tarde e provavelmente amanhã terá-se uma outra sessão para definição do recebimento ou não dessa denúncia. Isso é muito preliminar, as pessoas podem ficar tranquilas, as partes terão a oportunidade de fazer a sua defesa. A gente viu que a estratégia que eles estão utilizando, a defesa, é absolutamente correta, na medida que cada réu, agora, se recebida a denúncia, eles deixam de ser indiciados e passam a ser chamados de réu, tiveram a ideia, né, de cada um ter o seu profissional, o seu advogado, e isso, então, agora passa para essa fase, que deve ser iniciada à tarde, no sentido de recebimento ou não, a apreciação das preliminares e depois recebimento ou não da denúncia, mas a gente acredita que isso pode terminar amanhã mesmo, ou às vezes até estender um pouco mais, se for necessário. Doutor Zé Ricardo, para encerrar essa primeira parte aí da sua fala, do seu comentário, a justiça não acatando, está todo mundo livre, né? Vai todo mundo para casa, vamos festejar e está tudo certo. Acatando a denúncia, segue o processo legal e eles vão ser processados oficialmente pela justiça. E aí todos eles, ou parte deles, ou não, se tornam réus, é isso? Exatamente. A partir do momento que se recebe a denúncia, né, eles tornam-se réus. E aí inicia uma fase seguinte, que é a fase da instrução. Com certeza eles devem, na defesa que eles apresentaram, eles devem apresentar aí pedidos de instrução diversos, seja a realização de perícias, seja a realização de oitiva de testemunhas, e aí inicia-se então a instrução propriamente dita do processo. Agora, doutor Zé Ricardo, até aqui, eu queria, para a gente finalizar essa sua participação de hoje, uma rápida análise a respeito do que aconteceu hoje, lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. Olha, pelo que eu pude observar, parece que, de fato, os indiciados e possivelmente réus vão a denúncia provavelmente será recebida, né, pelas manifestações anteriores, porque não há a princípio, ao que parece, nenhum motivo para rejeitar a denúncia já de pronto, né? Então, deve ser recebida a denúncia. Em seguida, parece que cada réu, em seguida já serão réus, cada réu apresentará a sua defesa, não se preocupando com o outro. Parece até que pode ser que impute um fato ou outro a um ou outro, né, tentando se livrar ao máximo. Então, deve seguir esse rito e as provas serão apuradas, será feita a instrução, né? O processo está andando muito rápido, mas a gente provavelmente prevê que até o final do ano a gente tem uma conclusão desse julgamento para definição se eles cometeram ou não os crimes e quais crimes cometeram. O que eu vi nas leituras, nos comentários, é que existem pontos fortes com relação à parte dos crimes e pontos um pouco mais fracos com relação a outros, né? E aí o Supremo com certeza vai
analisar isso com muito cuidado, com muito critério. Isso não quer dizer que ninguém está condenado, né, doutor? Até agora não se pode pensar numa situação dessa. O fulano, aquele lá está condenado. Não é nada disso, né? De forma alguma, né, pode-se pensar que A ou B já esteja condenado ou será condenado. Será dada a oportunidade da ampla defesa. Os advogados são absolutamente experientes, com todas as condições para fazer a melhor defesa dos seus clientes. Então, muita coisa pode acontecer e a gente tem que esperar e acompanhar aí, porque o resultado pode ser aquele que, às vezes, uma ou outra parte espere que não aconteça, ok? Doutor Zé Ricardo Souto, obrigado pela sua participação aqui em mais um quadro aqui no Advogado do Povo. Essa semana o senhor volta, né, porque deve sair essa pronúncia da Justiça, acata ou não acata, e aí, de acordo com esse resultado, o senhor volta trazendo a sua análise aqui de todo esse episódio, ok? Agradeço e peço, né, agradeço também pela gentileza de poder participar por vídeo hoje por uma questão de ordem pessoal. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado. Pode rodar. Por determinação do governo federal, através da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, no mês de abril, todos os medicamentos sofrerão reajuste no preço. Mas calma, não entre em pânico. Você pode garantir os seus medicamentos na Farmácia Nacional antes do reajuste de preços. Isso mesmo, compre os seus medicamentos com o preço atual até o dia 31 de março. Não perca essa oportunidade única de economizar e cuidar da sua saúde. Lembre-se, na Farmácia Nacional, você encontra uma ampla variedade de medicamentos com o atendimento e a qualidade que você merece. Não deixe para depois. Visite agora a Farmácia Nacional mais próxima de você e compre os seus remédios antes do reajuste. Farmácia Nacional. Se faz bem, a Nacional tem. A polícia segue em busca de informações que levem à prisão de 2 assaltantes que roubaram aparelhos celulares de 2 adolescentes ontem no bairro Sobradinho. Ô Luiz, poxa, aqui também, assalto à luz do dia, não chega o que está acontecendo no Brasil. São Paulo está um pandemônio, o Rio está um pandemônio, a gente está tomando... Se brincar daqui uns dias, ladrão tá roubando celular pelo e-mail, cara. Passando o e-mail, Luiz César, manda aí pra mim o seu celular, porque você tá sendo assaltado, manda pro endereço tal. Pelo amor de Deus, assalto aqui? Não pode, ué. Boa tarde de novo. Boa tarde de novo, Gui. Situação bem complicada, viu? Eu vou te dizer que vivi muito isso em Belo Horizonte pelo tempo que eu morei lá também. E olha, Gui, que, assim, claro, não, mas a gente está aqui no bairro Sobradinho, né, onde que aconteceu esse assalto, ou seja, não há disseminação de bairros, não é bairro tal que acontece, não. É qualquer bairro de Patos de Minas e em qualquer hora do dia. Esse fato mesmo, por exemplo, aconteceu na tarde de ontem. Em plena segunda-feira, na tarde de segunda-feira, ainda era dia. Jovens de 15 e 16 anos que estavam com o seu telefone, estavam aqui pelo bairro Sobradinho. Quando eles chegaram aqui, nesse cruzamento a qual a gente está, na rua Elza Carneiro Franco com a rua Guaporé, né? Isso mesmo, rua Guaporé, isso, aqui no bairro Sobradinho. Quando eles chegaram por aqui, eles perceberam que havia 2 indivíduos que estavam seguindo eles desde uma praça que tem aqui perto. No momento em que eles chegaram aqui nessa esquina, eles foram abordados por esses 2 indivíduos que levaram o telefone celular dos jovens de 15 e 16 anos. Era um iPhone e um Samsung. Ambos os telefones foram levados. A Polícia Militar, quando acionada, tentou rastrear os telefones, Gui, e apenas identificou que o telefone Samsung, a última localização dele foi no bairro Lagoinha. E o iPhone já estava desligado, então não havia como aí rastrear esse telefone. A Polícia Militar identificou os suspeitos, mostrou imagens para os jovens, né, que foi vítima desse assalto. Eles identificaram que teria sido eles mesmos que praticaram esse assalto.
Então, a Polícia Militar identificou que são 2 suspeitos aí de 25 anos, já conhecido no meio policial, que praticou esse assalto aqui no bairro Sobradinho, Gui. Como você mesmo disse, né, uma situação complicada, era tarde, 2 jovens, 15 e 16 anos, voltando para sua residência e acabaram sofrendo com esse assalto aqui em Patos de Minas, no bairro Sobradinho. A gente sabe do risco, né, que todos correm. E agora é uma situação que vem chegando a Patos de Minas, essa questão do assalto, né, do roubo consumado. A Polícia Militar continua o trabalho para tentar localizar esses 2 suspeitos de 25 anos de praticar esse assalto aqui no bairro Sobradinho. Luiz, se você falou, eu não entendi direito. Usaram arma? Foi um assalto. Usaram arma? Usaram algum artifício para forçar esses 2 garotos a entregarem o celular, não? Assim, os garotos informaram para a Polícia Militar que não conseguiram saber se era realmente uma arma, mas que quando eles foram abordados por esses 2 indivíduos, eles informaram de que estava armado e fizeram apenas a menção com a mão por baixo da camisa. É claro, né, aquela situação de que ninguém quer pagar para ver se está armado ou não. E aí, por isso, então, eles entregaram um telefone celular após os indivíduos fazer essa menção de que estavam armados. Segundo eles, inclusive, os indivíduos falaram que não causariam nada a eles, queria apenas o telefone celular, assim como foi repassado, e logo em seguida eles foram embora. Imagens de câmera de segurança aqui da região captaram toda essa situação, o que ajudou a Polícia Militar a identificar esses suspeitos. Gui. Agora só falta prender, né? Tem que prender esses cabras. Tem que prender, porque senão isso aí, sabe, esse tipo de bicho não se cria. Porque isso alastra, né? Isso vira uma praga aí na cidade. E a polícia não vai deixar. Aqui em Patos eu tenho certeza que a polícia não vai deixar. Agora, voltando no assunto anterior, que você ficou me devendo aqui, para finalizar aquele assunto lá da briga lá por causa de droga lá. Ali eu falei até aqui que tanto vale a tampa quanto o balaio, porque está todo mundo errado nessa situação, né? Naquela coisa. Eu queria que você desse uma resumida nisso aí e contasse de novo pra gente. Luiz, rapidinho, vamos lá. Vamos lá, Gui, dando uma resumida, né? Esse caso que eu informei que aconteceu ali no bairro Brasil, em Patos de Minas. Então, a vítima, um homem de 50 anos, estava devendo relação a drogas para o suspeito de 26 anos e o suspeito foi lá cobrar essa droga. Ao chegar no local, ele foi informado de que não haveria o pagamento naquele momento. O suspeito informou então de que levaria o que teria, celular, o que fosse, e eles acabaram discutindo. Os vizinhos ouviram toda essa situação e acionaram a Polícia Militar. A informação de que a vítima de 50 anos repassou à Polícia Militar foi de que foi agredido por chutes, socos, pauladas e inclusive o golpe de uma faca, a qual foi atingido pelo antebraço. Todo esse fato que aconteceu por causa dessa dívida em questão às drogas, e o suspeito de 26 anos, Gui, que afirmou que levaria o que fosse possível ali para abater essa dívida, acabou não levando nada, não levou nada do suspeito, mas deixou o suspeito aí que precisou ser encaminhado à Santa Casa de Misericórdia com suspeita de fraturas na questão do braço, na questão do antebraço também, estava com bastante machucado. Eu até conversei, Gui, em relação a esse caso com o Dr. Luiz Mauro, a qual a gente estava lá mais cedo com ele, né, fazendo ao vivo, falando daquele inquérito, e em relação a isso, ele falou que é um caso que está chegando para ele porque pode ser sim que vire uma tentativa de homicídio na cidade e que ele está ainda chegando, né, fechando os inquéritos e tudo, mas esse caso chegando até ele. Então, pode ser que esse caso vire uma tentativa de homicídio. O Dr. Luiz Mauro falou que já está acompanhando de perto toda essa situação. Gui? Eu não acredito que vai desclassificar facada para lesão corporal. Aí quem dá uma facada não quer de maneira nenhuma só machucar. Quer matar mesmo. Obrigado, Luiz, por enquanto. Deixa eu tocar aqui. Olha, o que era bom está cada vez melhor. Sabe por quê? Porque estão repaginando a rede de postos de combustíveis Queiroz de Melo. A rede Queiroz de Melo de postos de combustível, como você está vendo aí o posto Água Limpa, né? De cara nova, bandeira nova, novo ambiente, mas com a mesma qualidade no combustível garantido aí pelo proprietário do posto e também o mesmo melhor preço da cidade e o atendimento impecável. Tem o posto Água Limpa,
Limpa, que fica ali na Major Gotti, no centro da cidade, pertinho do Balão da Volks. Tem o Posto Quem, que fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o Posto Terra Nova, que fica na Avenida JK 700, na entrada do bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Foi deflagrada ontem a Operação Condor do Paranaíba para reforçar a segurança pública. A ação faz parte das comemorações do aniversário do 15º BPM. Na tela. Nós estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas, em Patos de Minas, onde aconteceu o lançamento da operação. Essa aqui é uma série das atividades que estão inseridas em comemoração aos 50 anos do 15º Batalhão de Patos de Minas. Ao meu lado está o Tenente Coronel R. Santos, que nos dará mais informações sobre esta operação. Coronel, comece contando pra gente, o que motivou vocês a fazerem o lançamento desta operação? Bem, essa semana é uma semana de comemoração, uma semana cheia de comemoração das atividades do cinquentenário do 15º Batalhão. E não podíamos deixar de comemorar realizando uma operação onde a gente colocasse policiamento presente na rua, um policiamento de proximidade, um policiamento que a população patense enxergasse, Então a gente está aí fazendo operações presença, operações em áreas críticas da unidade, operações blitz, mas de modo está trazendo a proximidade do cidadão ao policiamento ostensivo. E sobre a Operação Condor do Paranaíba, qual que é o objetivo principal dela? Bem, o objetivo principal é a redução de criminalidade. Nós temos aí indicadores de redução de criminalidade violenta contra a pessoa, redução de criminalidade violenta contra o patrimônio e também redução de mortes violentas intencionais. Então, nós estamos comemorando o 15º nesses primeiros 3 meses de 2025, reduções expressivas nesses indicadores. Ela é executada não só em Patos de Minas, mas também nos outros 12 municípios da área do batalhão. Também nós já temos aí outras atividades em comemoração ao aniversário, a missa na quarta-feira às 9 horas, também no interior do batalhão. Na quinta-feira nós temos um café com os veteranos, veteranos da Polícia Militar, que são policiais militares que ajudaram a erigir a história do 15º Batalhão. Então a gente chama todos os veteranos que estão aqui em Patos de Minas, que queiram prestigiar as comemorações, venham aí na quinta-feira, nós vamos receber vocês de braços abertos. E na sexta, a gente encerra as atividades de comemoração do cinquentenário, com uma solenidade de pátio às 17 horas, onde será entregue a medalha Coronel Sancler e também a moeda comemorativa Condor do Paranaíba. Muito bem. Sempre parabéns aí para o 15º BPM, O futuro que você sonha começa com as escolhas que você faz hoje. Então comece pelo Cicobi Credipatos e encontre soluções financeiras que fazem a diferença. Cartões de crédito com benefícios exclusivos, conta digital prática e descomplicada, financiamento para tirar os seus planos do papel e investimentos para o seu dinheiro render mais. Tudo isso com taxas justas e um atendimento de qualidade. Visite a agência mais próxima e faça parte. Cicobi Credipatos. Somos hoje a cooperativa do futuro. Copasa deu início hoje às obras de substituição de redes de distribuição de água em Patos de Minas. Com investimento de 66 milhões, a companhia utilizará o método não destrutivo. Põe na tela, vamos ver. Prometendo um método inovador, a Copasa deu início à obra de substituição da tubulação de amianto aqui em Patos de Minas. Início que aconteceu aqui na rua José de Santana. A obra com esse método inovador iniciou com uma perfuração por baixo da rua José de Santana, na esquina com a rua Ana de Oliveira. E então passou por toda a extensão até chegar aqui ao cruzamento com a rua Teófilo Otoni. A expectativa da Copasa é de que essa obra possa gerar um mínimo de impacto possível à população, principalmente na questão da falta de água. E por isso esse método inovador está sendo utilizado pela companhia aqui em Patos de Minas. Um investimento aí acima de 60 milhões de reais para fazer a substituição das redes de água pelo método não destrutivo. Isso significa menos impacto para a população, não teremos abertura de vala
e ao mesmo tempo garantindo o abastecimento. É uma técnica utilizada em grandes centros, né, São Paulo, Campinas, né, Belo Horizonte também vai se iniciar agora também por esse método. A gente troca aí 100, 150 metros de tubos por dia. Então esse tempo ele corrobora também para a garantia do abastecimento, né, e ao mesmo tempo esse impacto ambiental quando da existência dessa obra nesses trechos. Diferente dos métodos convencionais, que exigem grandes escavações e intervenções que impactam o trânsito e o cotidiano da população, o método não destrutivo permite a instalação das novas tubulações por meio de pequenas perfurações. Essas aberturas são feitas em pontos estratégicos para possibilitar a inserção e a interligação das redes nos túneis subterrâneos, garantindo maior eficiência e menor transtorno para moradores e comerciantes locais. O impacto gerado por ela é bem menor do que uma obra convencional, onde nós temos aí nas obras convencionais a abertura de toda a extensão da rua onde vai ser assentada a tubulação. Nós fazemos perfurações no início do quarteirão e no final do quarteirão, e essa tubulação ela é assentada utilizando equipamentos apropriados por debaixo da terra, sem precisar fazer o corte de toda essa extensão. Afirmar que não vai gerar transtorno nenhum, obra é obra, né? Mas o transtorno é muito menor. A expectativa é que a substituição cause o mínimo impacto possível e que a troca ajude a evitar um problema recorrente na cidade: o rompimento de canos, que provoca vazamentos e interrupções no abastecimento de água em Patos de Minas. As técnicas antigas, como PVC, ou amianto, ou outros tipos de tubulação, gera muito vazamento na conexão da rede de distribuição com a ligação do imóvel. No caso do PAD, que é esse material que a gente está utilizando aqui, não existe, para a ligação não existe a conexão, é uma solda, né, e aí isso praticamente elimina os vazamentos. Esse processo ele vai mitigar a questão dos vazamentos e as interrupções no abastecimento para questões de manutenção. Serão substituídos aproximadamente 60 quilômetros de redes de distribuição de águas feitas de cimento de amianto por tubulações de polietileno de alta densidade. A obra, na sua totalidade, tem a previsão para ser concluída num prazo de 18 meses. Não sei precisar qual tempo que eles vão terminar essa rua hoje. Nós estamos falando 60 quilômetros em 18 meses. Daí a gente consegue ter uma estimativa de quantos metros de rede vão ser substituídos por dia. E eles vão dando sequência, vão entrando no quarteirão seguinte e vão estar sempre assim, né? Vão ser 2 frentes de serviço mobilizadas na cidade, mobilização social na frente, conversando com os moradores, explicando todo o benefício da obra, e vamos ter um pouco de transtorno, esclarecendo outras dúvidas, e na sequência já vem a obra sendo executada. E também preservando os eventos que nós temos no município, né? Em maio, por exemplo, temos aí a Fenamilho. Então, toda essa programação foi passada para a empreiteira para evitar que gere transtorno para os moradores e comprometa os eventos do município. Então, nesses momentos de festa, eles vão estar trabalhando em bairros mais isolados, saindo aí do centro da cidade. Muito bem, e aqui essa semana no nosso programa nós vamos tentar explicar melhor isso aí para você, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai abordar esse assunto aí, até para você saber como lidar com isso, com essas obras aí no centro da cidade. Já ouviu falar que quem tem saúde tem tudo e o resto a gente corre atrás? Então zelar pelo nosso maior bem, a nossa saúde, é fundamental. Estão esperando o quê para fazer parte da maior cooperativa de saúde do mundo? Meus parceiros da Unimed Patos de Minas têm o plano ideal para você, com as condições, cobertura e vários serviços que só quem tem Unimed sabe. Olha só, tem plano só para você, para toda a sua família, para sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, e também para MEI, isso mesmo, para você que é microempreendedor individual e também para o produtor rural. Entre em contato com os consultores de venda da Unimed Patos de Minas. O telefone está aqui na tela, ou se preferir, vá até a unidade comercial que fica bem no centro da cidade, Olegário Maciel 413. Unimed Patos de Minas, cuidar de você, o melhor plano de todos.
Vamos lá para o nosso WhatsApp, vamos lá, dar uma lapingonchada aqui no nosso WhatsApp. Fala comigo. Luciana Gui, manda um abraço para o meu marido José Batista. Zé Batista, um abraço para você. A Geile manda um abraço para minha irmã Gislene e a sua neta Larissa. Tá mandado, Geile. Obrigado pela participação. Elza Maria Gui manda um abraço para mim. Te assisto todos os dias. Obrigado, Elza. Um abraço grande para você. Edson Vaz, parabéns pela apresentação do programa, amigo Gui. Obrigado, Edson. Um abraço para você, hein? Cláudia Tolentino, Gui, como sempre, nos fornecendo informações preciosas no programa. Obrigado, Cláudia. Continue aí conosco, hein? A Wilka, ótima tarde a todos do programa. Para você também, Wilka. Obrigado pela participação. A Cidinha, boa tarde. Manda um abraço para minha tia Lia. Tia Lia, um abraço para a senhora, viu? Maria José, boa tarde, que estou triste, pois já ouvi vários debates e, infelizmente, pelo que tudo indica, vamos ter que engolir a Copasa. É desanimador. Aí, dona Maria José, essa aí já está sacramentada, né? A Vânia Vitorino, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu pai José Lázaro e minha mãe Miriam, seu José Lázaro, dona Miriam, um abraço aí para vocês, viu? Obrigado pelo carinho da audiência, sempre você pode continuar participando sempre por aqui. Gente, já fui longe demais hoje, hein? Por hoje é só, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, meio-dia, eu estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, obrigado, até lá, tchau. Até a próxima, Gui.